sobre isso. Assim, nós comentávamos na aula de ontem sobre também as potencialidades que cada um tem, mas também as mazelas que a gente carrega ainda, os defeitos, né? E que isso é uma coisa que vai de cada um para a gente ir trabalhando para ir modificando. Eu lembro que em um dos livros de André Luiz, ele até cita que, o orientador cita que se a gente melhorar e conseguir tirar de nós uma dessas imperfeições, numa encarnação toda, já vai ser uma conquista enorme. E aqui ele cita que a matéria, os espíritos evoluídos, eles, como têm um conhecimento e podem manipular energias e tudo mais, que a matéria que eles são vestidos agora na espiritualidade, na posição que eles têm um alto domínio, quase todo domínio, né? Por conta desse treinamento, dessa evolução, desse conhecimento que eles têm sobre essa manipulação de energias e tudo mais. E o próprio perispírito deles vão se tornando mais leve, mais sutil, né? E a gente ainda na Terra, com tanta imperfeição, a gente se vê um tanto pesado que para tudo é difícil para nós, no grau de entendimento que a gente tem hoje. E ele diz que aos poucos, de conformidade que a gente busca o conhecimento e estudo, a gente vai se livrando de muita coisa e conseguindo também alcançar um patamar melhor, e podendo lidar melhor com a matéria também. E tem mais uma parte aqui que eu vou passar aqui mais no finalzinho já, que ele citou o exemplo da obsessão. É uma coisa interessante, que é o que ele fala mesmo. A matéria prende o espírito prende a matéria. Então, eu penso que aos poucos e com muito esforço que a gente vai lidando e melhorando, e vai se desprendendo, vai se tornando um pouco mais desprendido, né, da matéria, das coisas materiais. Ele cita também que até que para nós que somos ainda assim com pouco adiantamento, que até o ar é uma barreira para nós. As tempestades, o sol, a chuva. Então, eu não consigo entender em que sentido que ele diz tudo isso, né? Mas eu penso que nós estamos num caminho buscando esse aprimoramento, isso que vai fazer a gente se tornar melhor um dia e poder também estar se libertando um pouco mais da matéria para ter um pouco mais de controle, né? Buscando hoje o nosso autocontrole para que isso vá melhorando com o tempo, né? É um pouquinho que eu captei, pessoal, aí. Eu vou passar para a Maeve agora, que a Maeve, estou vendo a Maeve aqui na tela. Então, eu estou com a tela única, Maeve, estou te vendo, vou passar para você, então. Obrigada, Rogério. Obrigada. Realmente é muito interessante, né? Essa questão dos espíritos poderem ou não, tiverem ou não condições de, de se sentir barrados pela matéria. Como Milanese explica, os espíritos superiores eles têm total liberdade de ir e vir e de nada lhes constitui um obstáculo, nada. Eles passam através de paredes, de portas, e porque eles são muito mais evoluídos, mais adiantados, muito mais. Eles têm, eles têm perfeita
perfeito domínio, né, da sua situação, né, da sua condição, e eles, a gente já viu em muitos livros espíritas, né, que os espíritos superiores, a gente já viu que eles podem ir de um lado para outro numa velocidade incrível, inigualável, né? Mas, fora isso, inclusive, né, eles ultrapassam as barreiras que para nós, e para os espíritos mais inferiores, para nós ainda encarnados e também ainda em, inferiores, né, lutando, estudando para podermos atingir uma situação melhor. Então, para nós e para os espíritos inferiores, é muito difícil, é muito mais difícil ultrapassar as barreiras. O espírito superior, ele com facilidade, ele adentra no local onde está a necessidade para ele socorrer. É claro que isso acontece porque são espíritos do bem, são espíritos que unicamente se utilizam dessa faculdade porque eles vão, é ali que eles vão praticar o bem, praticar a caridade, pois trabalham muito mais na espiritualidade do que nós, do que nós trabalhamos aqui, né? E a gente, assim, muitas vezes, eu me perguntei como é que, mas então, nós estamos todos expostos, né, à curiosidade dos espíritos? Não, nós estamos expostos aos espíritos superiores que querem fazer o bem para nós, nos auxiliar em nossos momentos difíceis, nos intuir, nos ajudar mesmo. E eles conseguem isso por quê? Porque eles são constituídos de um corpo, né? Um corpo muito, como é que eu posso dizer? Fechou o áudio, Maeve. Tá sem áudio ainda. Então deixa que eu continuo então, enquanto a Maeve tenta acertar lá o áudio. Tá joia, Jorge. Tá? Acho que deu algum problema lá na conexão dela. Então, é uma leitura muito interessante para a gente refletir mesmo, né? Ela chama atenção para a gente que é possível, né, o espírito transitar livremente
por todos os ambientes, né? Você não tem limite, como nós, enquanto matéria, temos, né? Então, nós não podemos passar por uma porta, por uma janela, por uma parede, né? Mas no espírito, ele pode acontecer isso. E dar esse exemplo até mais extremo, da questão da água, do fogo, né? Mas só que não é tão simples assim, né? Aí entra aquela parte de trabalharmos nossa condição voltada mais para essa questão espiritual mesmo, né? E o principal carro-chefe de tudo isso, né, é a nossa mente. Sabemos trabalhar a nossa mente, porque é a força da mente que consegue fazer essa movimentação. Mas, se o estágio evolutivo nosso, do espiritual, ou até mesmo enquanto encarnado, estiver um pouco no início, ou seja, mais próximo do princípio, mais primário, como nós fala aqui, então mais dificuldade teremos para conseguir essa movimentação que ele dá exemplo dos espíritos mais evoluídos, na verdade. E ele deixa claro também que é um processo lento, né, e demorado, porque a condição de encarnado é uma oportunidade de aprendizado nosso, né, para que possamos absorver dessa oportunidade e aprendermos o máximo possível para quando chegar o nosso momento de transitar para outra esfera, nós vamos estar preparados de certa forma que conseguiríamos nos desapegar da matéria, quase que por completo. Então, de acordo com esse estágio, se é um estágio evoluído que nós estivermos quando nos desligarmos daqui, então essa transição seria mais suave, né? Mas se ainda está em andamento, então a gente vai ter algumas dificuldades no meio do caminho, né? Por quê? Porque a gente não conseguiu se desligar por completo das questões materiais, a gente ainda continua ligado a isso. E eu achei muito bom esse exemplo que ele fala aí da questão da obsessão mesmo, né? Que são espíritos que não se desligam da matéria e são encarnados que não se desligam do espírito. São os dois sentidos, né? Então, assim, eles ficam ligados entre si e fica trabalhando. Então, enquanto não se conscientizar da necessidade desse desligamento, continua esse estágio de obsessão. E esse estágio de obsessão é um negócio tão extremo que, na verdade, ele prejudica a ambos, né? Prejudica o espírito no seu processo de evolução e prejudica o encarnado também no processo de evolução dele. Que os dois ficam travados naquela conexão deles e nenhum deles consegue dar passo a passo adiante. Então, aí que entra a necessidade, muitas vezes, suporte, seja familiar ou seja das casas espíritas, para auxiliá-lo a sair daquele estágio e começar a ver o caminho da luz. Que aí ele consegue esse processo, entrar no caminho da evolução espiritual. E daí sim consegue transitar livremente, né? Mas se deveria se desconectar, tanto do encarnado, quanto o encarnado se desconectar do espírito que estava obsidiando ou sendo obsidiado, né? Em ambos os sentidos, né? Então, muito bom essa parte. Eu passava para a dona Carmen. Obrigada, Jorge. Olha, eu penso, Jorge, que para você se libertar do espírito que te envolve, que te faz, que te obsedia, é só você aprender a perdoá-lo. Não há necessidade de gostar dele num primeiro momento, mas ao perdão, né? Se ele o perdoar, ele vai conseguir se libertar dele. Eu li na Revista Espírita, do Allan Kardec, esses dias, que um espírito judiava muito de uma menina de 16 anos, mas era uma obsessão tão cruel, tão cruel. Aí eles levaram o caso, a questão, para os espíritos, na verdade, em Paris, né?
onde vivia Allan Kardec com seus companheiros. Aí eles vão estudar a questão dessa obsessão. Aí eles ficam percebendo que faltou ali o Cristo para orientá-los, né? No amor tanto aos pais da menina, que não sabiam orar, como para o obsessor. A menina não tinha a menor condição de orar, coitadinha, estava completamente sofrida. Mas os pais da menina e o espírito obsessor acaba, através das reuniões contínuas que eles faziam toda semana para orar por ele, ele acaba se convencendo do erro dele e acaba perdoando a menina. E não era só ele, era ele e vários outros juntos dele, judiando da menina. Então, ele pede aos companheiros da Terra, Allan Kardec e seus companheiros, que o ajudassem a convencer os amigos a perdoar também. Então, é uma tarefa muito difícil, né? Porque é muito difícil para o espírito mais grosseiro, que se reveste de um perispírito compatível com seu estado evolutivo, perdoar. É tão difícil para ele perdoar, como é difícil para ele passar pelo fogo, pela água, por todas essas situações que ele é incapaz de poder realizar. Porque, se ele fizer isso, ele vai sentir a queimadura, o afogamento, e ele vai sentir que ele está completamente desprotegido, não é verdade? Não é verdade? Rogério, você já falou, Rogério? A Cris. Já falei, Dona Carmen. Agora é a Obrigado, Cris, viu? a nossa companheirinha tão querida. Obrigada, Dona Carmen. A senhora que é. Eu vou só perguntar, mas e esses espíritos mais grosseiros, assim, o que é que caracteriza essa, não sei como é que eu vou, essa grosseira que eles dizem, dele ser mais puro ou mais grosseiro? Seria o que torna... É justamente o desamor, o fato deles não conhecerem Deus, não é, Jorge? Exatamente. Quanto mais distante ele estiver da cultura do amor, dessa essência divina que nos é passado, mais próximo desse estágio de tenso, né, pesado, né, ele se permanece. Porque a cada degrau que vai avançando nesse processo de evolução, daí ele passa a ficar mais suave. Mas, às vezes, esse processo esse estágio, que seria primitivo que ele fica, pode se alongar no tempo, né? Tudo isso vai depender do que aconteceu antes. Que muitas vezes, quando estamos encarnados, tem alguma pendência do passado e que nós assumimos o compromisso de resgatá-la nessa nova oportunidade. Então, e muitas vezes esse resgate é pesado, porque vamos dizer assim, é a fatura que ficou pendente da passagem anterior. Então, vai ter que pagar. E pode ser, dependendo de no momento que se conscientiza, se conscientizar, para se aproximar cada vez mais das leis do amor, da caridade, da humildade, mais rapidamente ele consegue se desapegar daquela condição primitiva que ele estava e consegue evoluir. Mas é um processo difícil, porque como vem com a carga pesada da anterior, embora ele não, quando se encarna, ele não saiba, mas no íntimo é aquilo que está presente. Então é um trabalho
difícil de se resgatar, mas pode conseguir. E muitas vezes, né, até lá nos trabalhos de quarta, né, Rogério, Dona Carmen, a Cris também está lá no meio, a gente percebe isso, né? Que alguém próximo, seja familiar, seja amigo, assim, de certa forma está o tempo todo próximo, tentando ajudar, e com intuições, irradiando pensamentos positivos, para ajudar aquele irmão a se sair daquele estágio e descobrir o caminho da luz. Então tem todo um trabalho por trás disso para auxiliá-lo. E a partir do momento que ele começar a sentir e absorver aquelas mensagens que recebe, daí ele consegue dar um passo adiante nesse processo de evolução e sair daquela condição primária que ele estava antes, né? É isso? É Eu isso mesmo, acredito. Jorge. Tá bom. Mais, Meire, mais alguma coisa, Rogério? Dona Carmen? Eu penso, Jorge, que até mesmo eu penso no estado que eu estou hoje, eu acho que eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer também naquela fase lá. Se eu desencarno hoje e vou para a espiritualidade, eu penso que eu continuo com aquela ideia ainda de que se eu sair e estiver chovendo, como espírito já, se eu sair na chuva, eu vou me molhar. Se eu pôr a mão no fogo, ainda eu vou sentir o calor e vai me machucar, vai me queimar, né? Eu penso que é esse que ele fala. Os ventos, eu vou ter medo, porque eu não tenho controle de tudo isso ainda como espírito, por não saber manipular tanta coisa, né, Jorge? Me encontrar no Exatamente. estágio que eu tô. É porque a mente ainda não está Isso, afinada com essa condição, né? Então a isso gente mesmo. vai ver um fogo e vai ver um fogo como real enquanto matéria. Isso mesmo. Enquanto que nesse estágio evolutivo que a mente está mais evoluída, então aquele fogo ali é algo normal, transita normalmente, não vai acontecer nada. Porque tem Ah, consciência que não está mais na condição de matéria, né? isso mesmo. Né? Isso. Então, mais ou menos sentido. Tá faltando só menos de 3 minutos. Acho que é melhor reiniciar para ir para as Isso. vibrações, né, no encerramento. Assim, Jorge. Tá, dá só um minutinho, por favor. Tá.